Irmãos, essa noite nós entraremos numa história de um rei, qual sua história foi contada na Bíblia. Esse rei pertencia ao Reino do Sul. Fazendo uma breve introdução, após a morte de Salomão, o reino de Israel é dividido entre Jeroboão e Roboão. Roboão fica com 2 tribos, Judá e Benjamim. Jeroboão com outras 10 tribos que levam o nome do reino de Israel, e as outras 2 tribos ficam como o Reino do Sul. E durante muito tempo dinastias vêm e vão, e há uma sucessão de reis bons e reis maus, reis bons e reis maus. A característica por ser bom e mau é se esse rei seguia ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor. Então aquele que andava no caminho do Senhor era considerado um rei bom. A Bíblia assim o diz. E estudaremos um pouco sobre o rei Asa, um dos reis do Reino do Sul. Peço para que os irmãos hoje façamos de uma forma diferente. Pensemos que a história do rei Asa será contada hoje como se fosse num filme. E aqueles filmes em que o início é uma cena solta. Não sei quantos de vocês já assistiram filmes assim, em que o filme começa com uma cena sem explicar o que está acontecendo, o que está sendo dito, e depois o filme volta para explicar um pouco sobre isso. Trabalharemos assim essa noite, acredito que será edificante. Abram suas Bíblias em 2 Crônicas 15. Nós leremos os versículos de 1 a 7. 2 Crônicas 15, versículos de 1 a 7. Segunda Crônicas 15, versículo de 1 a 7 diz assim: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escuta-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam, umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. A história de Asa nos trará essa noite 3 pontos a serem refletidos por nós através da palavra de Deus. O primeiro é qual tipo de relacionamento Deus estabelece com o seu povo. O segundo, quais respostas podem ser dadas a esse relacionamento que Deus estabelece com o seu povo e conosco. E terceiro, quais as consequências dessas respostas ao relacionamento para com Deus. Então temos aqui o início da nossa história. O Espírito de Deus vem a Azarias com uma missão, que ele leve a mensagem para o rei Asa. Ok, então agora chegou o momento de nós sabermos como é dado esse encontro. Diz que Azarias vai ao encontro de Asa. Asa está voltando de uma guerra épica, meus irmãos. No capítulo 14, de 8 a 9, conta o que aconteceu nessa guerra. Para alguns irmãos, não sei, pelo menos eu gosto muito de guerras épicas, como O Senhor dos Anéis, 300, outros gostam de Star Wars, que é uma guerra mais futurística, mas são batalhas épicas, batalhas onde grandes exércitos se encontram, onde não há tanta tecnologia ou não há tanto maquinário que defina uma guerra, e sim a quantidade de homens dispostos a lutarem pelo seu reino e pelo seu reinado. Essa guerra é contra o rei Zera, o rei etíope. E só para os irmãos terem uma noção, Asa vai para essa guerra com
300.000 homens de Judá, armados com escudos e lança, e mais 280.000 com escudos pequenos e arcos. Eu fiquei com dó da tribo de Benjamim, porque além do escudo ser pequeno, só tinha um arco que servia para distâncias longas, né? Se o inimigo chegasse, não tinha arma nenhuma e no escudo pequeno para defendê-lo. Mas somando aí, Asa estava com um exército de 580.000 homens. E a palavra de Deus diz que Zera caminha para essa batalha com 1 milhão de homens e mais 300 carros de guerra, ou seja, carros, cavalos, prontos para pisotear o exército de Asa. Então, é um cenário de uma guerra épica. Mas é aí que começamos a entender a passagem que leremos. Deus estabelece um relacionamento conosco. Asa caminha para essa batalha, mas no versículo 11, capítulo 14, versículo 11, vemos uma questão muito importante. Peço que os irmãos olhem aí para entendermos um pouco como Deus começa a estabelecer o seu relacionamento com o seu povo. Frente a essa batalha, Asa toma uma decisão. Versículo 11 do capítulo 14. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. Em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. Asa nos dá um exemplo de como o relacionamento com Deus começa a ser estabelecido. Há algumas primícias. A primeira primícia é reconhecer o papel das partes. Asa não tem problema nenhum em reconhecer o seu papel nessa batalha. E com isso não tem problema nenhum em reconhecer o papel de Deus, a soberania de Deus. A primícia para o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é o reconhecimento de quem Deus é. A primícia para o relacionamento que estabelecemos com Deus e que Deus estabelece conosco é o de reconhecer quem Deus é. A sua soberania para conosco é a medida verdadeira para esse relacionamento começar a progredir. Aqueles que vivem pelo nome de Deus experimentam mais do relacionamento com Deus. É o que nós vamos ver. Asa entendeu o princípio do relacionamento, reconheceu a soberania de Deus, colocou em Deus a sua confiança e a confiança da vida desses 580.000 homens. Asa não combateria sozinho. Haviam 580.000 homens ali em que Asa estava colocando a vida deles em submissão a Deus. E Deus responde a esse relacionamento. Nos versículos de 12 a 15, nós vamos entender o que se segue após Asa clamar a Deus e colocar diante dele o resultado dessa batalha. No capítulo 14, de 12 a 15, nós lemos: O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos, onde havia gado, e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. O nosso Deus é um Deus que expressa o seu relacionamento através de atos. Quando Asa se submeteu a Deus e reconheceu a sua soberania, Deus não teve problema nenhum em prová-lo através de atos. O nosso Deus prova a sua soberania para cada um dos seus filhos através da vida de cada um de nós. Quem aqui não tem uma história, um momento em que Deus simplesmente provou sua soberania através de atitudes, através de acontecimentos visíveis, sensíveis? Quão bom é sabermos que o nosso Deus se relaciona conosco de forma que nós possamos entender o relacionamento que Ele nos propõe.
Aqueles que vivem pelo nome de Deus experimentam muito mais do relacionamento com Ele. Cristo nos ensina isso em João 10, 9, quando diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá, encontrará paz, satisfação. Aqueles que reconhecem a regeneração por meio de Cristo em suas vidas, desfrutam muito melhor do relacionamento com Deus. Não ficam dependentes simplesmente da misericórdia de Deus, mas desfrutam de suas bênçãos. Agora que já vimos o que aconteceu antes, o texto que lemos agora diz que após esse grande feito, após Asa ter experimentado um grande relacionamento visível com Deus, ele retorna para Jerusalém. E nesse momento em que Asa está retornando para Jerusalém, o Espírito de Deus vem sobre Azarias e diz: vai encontrar aquele rei, eu tenho uma mensagem para ele. Então, Azarias vai ao encontro dele e profere a mensagem que nós ouvimos aqui. Deus estabelece a forma como esse relacionamento deve ser encarado. Deus se coloca em nossa companhia, não momentaneamente, mas continuamente. É isso que o profeta diz: eu estarei com vocês. Em outras traduções tem a palavra enquanto como condição. Eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Esse estarei, irmãos, não é o estou aqui com vocês, mas é um estar contínuo. É um estar contínuo. Deus, para melhor entendimento, estaria dizendo: eu vou estar estando com vocês continuamente. Eu vou estar todos os dias, até a eternidade, se vocês estiverem comigo. Se buscarmos a Deus, sempre o encontraremos. É isso que ele diz. Se vocês me buscarem, eu deixarei ser encontrado. Eu não colocarei empecilhos para que vocês se acheguem a mim. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz hoje. Não há empecilhos para nós buscarmos a Deus. Não há empecilhos colocados por Deus. Ah, Senhor, mas o Senhor não tem facilitado a minha comunhão com o Senhor. Está difícil acordar cedo, também o Senhor não coloca um tempinho quente, é só frio. Como eu vou acordar cedo para orar? Como é que eu vou procurar ler a Tua palavra? O dia está tão corrido, Senhor. Se o Senhor me desse mais tempo. Esses não são empecilhos que Deus coloca em nossa vida. Ele disse: se vocês me procurarem, vocês me encontrarão. Não há solidão para aqueles que verdadeiramente buscam a Deus. A palavra de Deus demonstra vários exemplos que não há solidão para aqueles que buscam a Deus. Não há empecilhos. Êxodo mostrará isso para nós. Deuteronômios 4 mostrará quantas vezes, se vocês me seguirem, acontecerá isso de bom. Se vocês não me seguirem, acontecerá isso de ruim. Deuteronômios 4 é a exortação de Moisés à obediência, é um texto muito longo. E depois, se vocês verem todas as promessas, todas as profecias, elas acabam remetendo para o texto de Deuteronômio. Só mudam a forma como as coisas serão aplicadas. Não há solidão para aqueles que verdadeiramente buscam a Deus, irmãos. Isso deveria ser um alento muito grande quando pensamos no relacionamento que temos com Deus, na comunhão que estabelecemos com Deus, de sabermos que nunca estaremos sozinhos com Ele. E Deus dá exemplos para que aprendamos como é importante seguir esses conceitos. O profeta Azarias não deixa de lembrar Asa do que aconteceu com o povo de Israel. Na época dos juízes, Azarias diz: houve um tempo que Israel não teve lei, não teve quem os ensinasse e se distanciaram de Deus. Houve um tempo em que foi negligenciado a concepção do relacionamento que Deus propõe para nós. Mas o arrependimento pode nos trazer de volta a esse relacionamento. Asa estava sendo ensinado como deveria conduzir o relacionamento com Deus. Após experimentar uma grande vitória, conduzida por Deus sem sombra de dúvidas, ali não teria como dizer que Asa foi um bom estrategista, que foi
um grande guerreiro. Os números ali eram aproximadamente 2-1. A hora que você fosse matar um, o outro já estava em cima de você. Deus demonstrou para Asa quem ele era. E agora Deus começa a ensinar ao rei Asa: é assim que você deve se relacionar comigo. Você experimentou como é bom esse relacionamento. Você me reconheceu, você confiou em mim e você teve a sua recompensa. Agora eu vou te ensinar como manter isso. E eles nos ensinam, irmãos. Como eu disse, quanto de nós já não temos episódios em nossas vidas em que Deus, de forma grandiosa, de forma inigualável, veio e efetuou a sua obra em nossas vidas, quando nada poderia resolver, quando parecia que não haveria solução alguma, Deus vem e resolve com a maior facilidade. Cantamos aqui, né, que as ondas ouvem o seu clamar, sossegai. Jesus, nessa passagem, não fica brigando com o mar, justificando porque o mar tem que se acalmar, simplesmente aquieta-se. Essa é a confiança que Deus nos ensina a ter nele e no relacionamento, porque Deus garante satisfação eterna dentro desse relacionamento. Assim como Azarias ensinou Asa como manter esse relacionamento, ele também demonstrou que Deus prometia recompensa. Deus fala: esteja firme, não desfaleça no relacionamento comigo, pois isso será recompensado. Não desfaleça na comunhão com o nosso Deus. Não desfaleça no relacionamento com Deus. Não desanime, seja firme, porque haverá a recompensa. Cristo nos deu um consolador. Não pensem que a nossa recompensa virá no porvir. Já desfrutamos parte dessa recompensa hoje. Cristo nos dá um consolador que nos fortalece, que nos ensina, que nos sustenta. E essa é a forma com que o relacionamento que Deus estabelece conosco, irmãos. Deus se relaciona conosco. Aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus Cristo podem dizer isso. Deus tem um relacionamento comigo. Agora, como respondemos a esse relacionamento? É a grande questão. O relacionamento estabelecido por Deus é perfeito em todas as condições, pois Ele estabelece conosco, nos ensina como mantê-lo e nos exorta a sermos firmes, porque seremos recompensados. O ponto agora é como nós respondemos a esse relacionamento, como respondemos à comunhão que por nós é oferecida. E podemos ter um exemplo com o rei Asa. Após receber toda essa mensagem, após experimentar visivelmente as bênçãos de Deus, a ação de Deus em um relacionamento, após o profeta chegar para Asa, ensiná-lo como manter esse relacionamento, exortá-lo a como manter esse relacionamento, o que acontece? Nós vemos no quadro de 8 a 19, capítulo 15, 8 a 19, quais são as atitudes de Asa. Não vou ler um por um para não ficar extensos, mas fiz uma pequena lista do que podemos achar. O que causou toda essa demonstração de Deus para Asa? O que aconteceu na vida de Asa? Asa encheu-se de coragem, excluiu os ídolos de todo o território pertencente ao reino, restauração do altar do Senhor, reuniu o povo para oferecer grande quantia de sacrifício. O texto fala em 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras. Voto de todo o coração e de toda a alma em buscar o Senhor. Todo o que não buscasse deveria morrer. Eles fazem um voto de quem não buscasse o Senhor morreria, independente de ser rico, ser pobre, ser homem, mulher, ter cargo importante, não ter cargo importante. Aquele que não buscasse o Senhor morreria. Juraram em alta voz, ao som de trombetas, a submissão a Deus. Asa depois a sua avó, em alguns lugares talvez dizem a mãe, mas Asa depois até um membro da família, depois a sua avó do título de rainha mãe, porque ela havia feito imagem abominável.
trouxe ao templo de Deus prata e ouro e utensílios que haviam sido consagrados. Houve uma transformação na vida de Asa e, consequentemente, do seu povo. Podemos dizer que houve um avivamento espiritual na vida de Asa. Após a mensagem, Asa encheu-se de coragem e começou a fazer coisas que agradavam a Deus. Entender que o tipo de relacionamento exigido por Deus deve causar mudanças em nossas vidas. Foi isso que Asa entendeu. O relacionamento proposto por Deus deve causar mudanças drásticas em nossas vidas, a fim de excluir tudo aquilo que não vem ao encontro de Deus. Asa fez a limpa. Asa limpou o seu reino de tudo que desagradava ao Senhor, de tudo que havia sido construído por outros reis maus. Lembrando que rei mau era aquele que não andava segundo a vontade de Deus. Destruiu templos, expulsou aqueles que não serviam a Deus, jurou de morte aqueles que não seguissem. Asa foi ao extremo. Asa era um rei, ele deveria zelar pelo seu povo, e seu povo junto com ele tomou essas atitudes. A concepção do relacionamento que temos com Deus, irmãos, deve causar mudança em nossas vidas. Não há como ter um relacionamento verdadeiro com Deus se não passarmos por reformas em nossas vidas, e reformas drásticas. Excluir aquilo que não satisfaz a Deus. Não há outro modo. Devemos ligar o nosso senso de urgência, o nosso radar, e perceber o que há em nossas vidas que não agradam a Deus. Sem isso, não há relacionamento verdadeiro com Deus. Deus ensinou a Asa como nos ensina a forma. Se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. E a forma de estar com Deus é de participar desse relacionamento da forma com que Ele instituiu. Azarias não vai ao encontro de Asa e fala: olha, Asa, Deus está propondo um acordo aqui, então vamos ver o que você pode ceder, o que ele vai ceder, para ficar uma coisa equilibrada, ninguém sair perdendo e um relacionamento anda bem. Não. Deus coloca as suas primícias. O relacionamento comigo é da forma com que eu quero, da forma com que eu digo que tem que ser feita. E muitas vezes fazemos isso, irmãos. Começamos a barganhar com Deus e mudar um pouco o relacionamento da forma com que Ele instituiu. Não, não é bem assim, isso é relativo, isso pode não ser verdade para você ou para mim. Não, Deus estabeleceu o relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele e nos ensinou a fazer isso. E hoje, irmãos, hoje nós não temos postes ídolos, não temos imagens abomináveis para destruir, para comprovar que a nossa vida está passando por uma reforma. Mas como estudamos hoje de manhã, há inúmeros ídolos em nossas vidas. Quais são então os ídolos que precisamos excluir, que precisamos tirar do nosso território, como Asa fez? Temos muitos ídolos em nosso coração, construímos, moldamos, protegemos ídolos. Dinheiro, ganância. Quantas vezes não deturbamos o nosso relacionamento com Deus por causa de dinheiro? Sexualidade. Quantas vezes não deturbamos o nosso relacionamento com Deus por causa de olhos impuros, por causa de mente pecaminosa? Deus sonda os nossos corações, irmãos. Se não temos ídolos, postes ídolos em nossas casas, muitas vezes formamos postes ídolos dentro do nosso coração. Quantas vezes a ganância, ira contra os irmãos, mágoa, trazem nosso relacionamento com Deus, fazem do nosso relacionamento com Deus um relacionamento que vai se esvaindo, não vai. Creio que aqui Asa, tomado de coragem, como começa, só quer uma coisa: atender ao relacionamento que Deus lhe trouxe. É claro isso. Logo após Azarias falar tudo isso para Asa não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes. Muitas vezes eu fico pensando que nós tiramos um sarro até que maleável quando há um novo cristão, quando alguém se converte e está com aquele ímpeto de fazer, nós falamos: não, isso aí são características de crente novo, né? Muitas vezes é triste, irmãos, nós perdemos essa característica de crente novo,
de um avivamento, de uma vontade de pertencer à obra, de pertencer ao relacionamento com Deus. E muitas vezes colocamos desculpas para isso. Essas são as nossas respostas, irmãos. Que tipo de resposta nós damos ao relacionamento com Deus? Nós ligamos ao nosso radar, nós começamos a pensar o que eu estou fazendo de errado para o relacionamento com Deus. Pois, novamente, não há relacionamento verdadeiro com Deus se não houver respostas condizentes a isso. Vocês podem enganar a si mesmo, podem enganar aos homens, mas a Deus não se engana. Reformas devem ser feitas em nossas vidas. Atitudes. Assim como Deus expôs o seu relacionamento a Asa por atitudes, não podemos responder ao relacionamento com Deus só com palavras. Só com eu aceito, eu acredito, eu confesso isso publicamente. Atitudes. O nosso relacionamento com Deus requer atitudes que condizam com isso. Então, irmãos, quais são as consequências das nossas respostas? Aprendemos que Deus estabelece o relacionamento que quer conosco. Não há barganha. Aprendemos que Deus ensina como nos relacionarmos com Ele. Aprendemos que Deus nos exorta de quão bom será participar desse relacionamento. E aprendemos que o relacionamento com Deus exige atitudes de nossa vida. A aproximação com Deus traz segurança ao nosso relacionamento. A transformação do modo de vida individual e externa. Olha que interessante. A mudança na vida, após entender o relacionamento que Deus quer conosco, não é algo individual. Nós lemos nesse trecho em que Asa transforma uma verdadeira reforma, conta que pessoas da tribo, das 10 tribos, começam a vir para Jerusalém. Porque eles entenderam, 15:9, vocês podem ver, vamos ler aqui para ficar mais claro. Depois se reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. O relacionamento com Deus vai além das fronteiras. O relacionamento com Deus não fica individual. O seu relacionamento com Deus tem trazido pessoas para se relacionar com Deus? As atitudes que mencionamos, que são requeridas em um relacionamento, estão trazendo outras pessoas para se relacionar com Deus? Ou você tem guardado o seu relacionamento com Deus numa caixinha? Não, Deus é só meu, eu não divido com ninguém. Eu tinha um primo que tinha uma coleção de carrinhos enorme. Eu sempre gostei de carrinhos, mas não pude ter muitos. Meu tio dava um a cada semana. Meu primo não tirava da caixinha. Eu ficava com uma raiva daquilo. Falei, pode ser dele, mas eu gostaria de brincar, pelo menos quando eu estou na casa dele. Eu via aquele armário cheio de carrinhos dentro da caixinha e eu não poderia usufruir daquilo. Muitas vezes nós guardamos nosso relacionamento com Deus dentro de uma caixinha que nem nós mesmos utilizamos. E quanto mais oferecemos para outros utilizarem. Pensem nisso, irmãos. O nosso relacionamento com Deus tem servido para outras pessoas? Nosso relacionamento com Deus tem causado tem causado questionamentos nas outras pessoas? Porque todo mundo, a maioria, diz que tem um relacionamento com Deus. São poucos que falam que não acreditam em Deus ou que não... São poucos. Mas são muitos que dizem isso e não têm um relacionamento verdadeiro. Quando posto o seu relacionamento frente ao relacionamento de outras pessoas que vivem uma vida superficial com Deus, causa alguma diferença? Pensem nisso. O seu relacionamento com Deus tem servido para que outras pessoas usufruam desse relacionamento? Essa é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Afinal, Atos 1:8, fazendo referência a Mateus, diz: vocês receberão o Espírito quando descer sobre vós. Serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nossa regeneração
O Espírito Santo nos foi dado para isso, para sermos testemunhas. Essa é uma das cláusulas do relacionamento com Deus. Não há barganha. Não há barganha. Você tem sido testemunha do relacionamento que você tem com Deus? Você pode até falar, tenho, mas você tem sido uma testemunha positiva ou negativa? Testemunhar esse relacionamento é uma consequência. Nossa transformação deve ser algo que chame a atenção daqueles que pensam em ter um relacionamento com Deus. É por isso que a mensagem levada pelo profeta termina com a exortação de sejam firmes, porque há continuidade. O relacionamento com Deus deve ter continuidade. A falta de relacionamento com Deus enfraquece a nossa vida. E os perigos do mundo parecem começar a tomar um tamanho maior do que tem. O reconhecimento de quem Deus é, do relacionamento que Ele estabelece e como vivemos esse relacionamento, demonstram a nossa firmeza. Se enfraquecemos no relacionamento com Deus, coisas pequenas passam a tomar proporções muito grandes. Por isso, a mensagem de Deus para Asa é: não tenha medo, continue, seja firme, mantenha firmeza na sua fé. E aqui a gente precisa fazer uma pequena pausa para dizer, irmãos, essa firmeza não vem de nossas forças. Não há super-homem. Não existe super-homem. Você não é um super-homem. Você não conseguirá tudo isso sozinho. E o mais reconfortante é isso, que no relacionamento com Deus, Deus requer firmeza de nossa parte, mas é Deus quem nos capacita a ser firmes. Tal força por nós é requerida e por Deus é dada. Deus nos fortalece. Não há nada que possamos fazer de bom que não provenha do Espírito Santo de Deus. Quão maravilhoso, quão reconfortante é saber disso. Que o que Deus pede para que façamos, Ele nos capacita para que assim o façamos. A palavra firmeza pode ser substituída por crescer firme, naquele sentido em que você tem uma árvore que ela vai crescer, ela vai crescer, mas se você qualquer um que jogar uma plantinha, em casa acontecia isso, na casa do meu pai, a gente chupava mexerica, jogava, quando dava um mês a plantinha já começava a subir ali. Esse crescer firme, essa firmeza que a palavra de Deus coloca aqui, significa algo pode acontecer, mas você tem responsabilidade sobre isso. Seria um crescer firme, dar um nó apertado. Você tem que amarrar o seu sapato, você vai amarrar esse sapato, você tem condição de amarrar esse sapato, mas você pode amarrá-lo firme, você pode desenvolvê-lo, você pode aprimorar, você pode desenvolver isso. E essa firmeza em que Deus coloca para a Asa de seja firme, você tem condição para isso, execute. E hoje, irmãos, Deus nos fala, você tem condições de caminhar no relacionamento comigo, porque eu te ensinei e eu te capacito, então execute. Se você reconhece Deus, quem verdadeiramente Ele é, o que Ele fez por sua vida, entende o relacionamento que Ele propôs para você, que ensinou você a fazer, que capacitou você a cumprir, execute, viva esse relacionamento. Efésios 2 nos diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dons de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras que Ele mesmo determinou. Quão bom é sabermos que até a fé que nos é requerida, é Deus quem a fortalece, é Deus quem a conduz em nossas vidas. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é executar esse relacionamento. Essa é outra consequência do nosso relacionamento, a nossa resposta positiva. A primeira é que o nosso relacionamento deve passar para outras pessoas. A segunda é que a firmeza que nós devemos ter já nos foi dada, cabe a nós executá-la. Cabe a nós executá-la da forma com que Deus decidiu.
E caminhamos, irmãos, mais um pouco na história de Asa. Passado 35 anos se passa. Um longo tempo de paz sobre o reinado de Asa. Asa desfrutando desse relacionamento com Deus. Eis então que Israel levanta a bandeira de guerra novamente. Lembrando, Israel, reino do sul. Israel levanta a bandeira novamente contra o reinado de Asa e constrói uma fortaleza em uma cidade em que essa cidade é passagem de entrada e de saída de Jerusalém. E novamente a angústia recai sobre Asa. Após 35 anos da luta contra Zerá, o etíope, Asa se vê novamente frente a uma situação angustiante. A sua entrada, seu acesso de entrada e saída estava bloqueado pelo reinado de Israel. Essa era uma tática muito praticada na era medieval, na era das guerras, né? Se você tem um exército que talvez não consiga combater o seu inimigo, bloqueie, né? É o famoso circo. Você não deixa nada entrar, nada sair, e aí você vai minguando as forças do seu inimigo. Aí eu lhes pergunto, irmãos, Asa deveria tomar uma atitude. Após ele ter vencido a guerra contra Zerá, o etíope, como nós vimos as condições. Após ele ter vencido, ele ter visto Deus operando e vencendo de forma maravilhosa essa guerra. Após ele ser apresentado ao relacionamento com Deus. Após ele ser ensinado como deveria manter esse relacionamento. Após ele ser exortado que se ele continuasse no relacionamento verdadeiro com Deus, ele seria recompensado. Asa é tomado de coragem, faz grandes reformas na sua vida, de acordo com a vontade de Deus. Depois de tudo isso, qual é a resposta que nós esperamos? Eu particularmente espero, Asa vai se prostrar novamente a Deus e vai clamar por ele da mesma forma que ele havia feito. Mas a história vai um pouco diferente, irmãos. Talvez Asa se esqueceu da exortação. Temos a história contada a partir do capítulo 16. Asa parece que se esquece da exortação que Azarias fez, permaneça firme. A angústia de Asa percorre outros caminhos. E vejam que interessante, irmãos. O que acontece com Asa? Ha construído um reino que não deixa ele entrar nem sair. E qual a exortação que Azarias faz quando quer exemplificar o relacionamento com Deus? Ele leva Asa ao tempo dos juízes, onde era perigoso viajar, onde não podia se entrar e sair na cidade. Capítulo 15, versículos de 4 a 6, Azarias fala para Asa: Asa, lembre, houve um tempo em que Israel sofria muita angústia, em que não podia sair ou entrar na cidade, porque era muito perigoso, mas eles se voltaram para Deus e Deus o recuperou. Asa tinha prontinho um exemplo para ele, a mesma coisa acontecendo, a cidade de Jerusalém novamente bloqueada, o mesmo cenário que Azarias havia exortado, que ele se lembrasse. Estava tudo tão fácil para Asa. Mas parece que a firmeza e a comunhão com Deus não estava tão firme assim. Houve um grande avivamento, houve uma grande euforia, houve um grande calor do momento, e Asa, após ter acabado de experimentar bênção de Deus, fala: não, agora eu vou mudar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu quero seguir a Deus, eu vou fazer tudo o que Deus quer. Mas passado o tempo, a calmaria, a comodidade, parece que o relacionamento de Asa e Deus vai se enfraquecendo. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, com isso. Tomar muito cuidado com esfriamento na comunhão com Deus. Um longo tempo de paz, uma zona de conforto, superficialidade, fragilidade, causam isso, irmãos. Vemos isso no capítulo 16, do 2 ao 6, como Asa responde após esse esfriamento no relacionamento. Quando ser esperado que um rei que viveu tudo isso respondesse da mesma forma que anteriormente,
Asa nos decepciona. Ele pega todos os tesouros que levou para a casa do Senhor, a prata, o ouro, os utensílios, tudo que consagrou a Deus, e leva para um outro rei, para que esse rei o defendesse contra o povo de Israel. Vejam como o enfraquecimento no relacionamento com Deus causa inversão de valores. As primícias mudam. Antes Asa, no momento de angústia, a primeira coisa que fez, clamou ao Senhor. Senhor, o Senhor é poderoso, só o Senhor pode fazer o fraco prevalecer contra o forte. Deposito minha confiança em Ti. E agora Asa vai pagar defesa para um rei, um homem. Antes eu confio em Deus, agora eu passo a confiar em homens. Antes eu sigo as primícias que Deus estabelece no relacionamento. Agora eu coloco o meu conforto no dinheiro, porque eu sei que o dinheiro vai comprar a defesa daquele rei. O enfraquecimento no relacionamento com Deus pode causar isso, irmãos. Confiança no homem, confiança em ferramentas que não são as instituídas por Deus. Inversão de primícias. Chegamos ao fim, vemos a derrocada, a caída na vida de Asa. Deus manda um outro profeta falar com Asa, só que agora a mensagem é um pouco diferente. Não é mais de estabelecer um relacionamento, mas sim de mostrar o que Asa havia feito de errado. No versículo 7 a 10 do capítulo 16, vemos como é diferente a mensagem levada a Asa. Ele diz assim: naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, e Ele o entregou às suas mãos. Asa, você confiou em homens. Asa perdeu a oportunidade de não só vencer o povo de Israel, mas como vencer o povo da Síria, a quem ele pediu ajuda. O profeta diz: você tinha tudo na sua mão, você já tinha estabelecido um relacionamento com Deus, e agora você enfraquece o seu relacionamento com Deus, e novamente no momento de angústia você muda completamente a sua concepção. Irmãos, devemos nos atentar para a acomodação de nossa vida. Às vezes a ausência de batalhas pode trazer enfraquecimento de nossa comunhão com Deus. Devemos ser firmes, constantes, dia após dia, buscar estarmos dentro da comunhão com Deus da forma com que Ele instituiu. Às vezes a comodidade de uma carreira profissional estabilizada, não tenho dívidas para pagar, ou não tenho nenhuma doença na família, está tudo andando tranquilo. Para que eu vou precisar de Deus? Esse é um dos pontos que tem afligido os países ricos. Por que falar de Deus se está tudo bem? Irmãos, não está tudo bem. Não está tudo bem. A acomodação é um dos piores caminhos a se tomar no desenvolvimento com o relacionamento com Deus, porque ele traz um endurecimento de coração. Mais para frente, vai mostrar que Asa, ao ouvir essa nova mensagem de Deus, mandou prender o profeta. A verdade começou a incomodar a Asa. Quantos de nós, quando não exortados por estarmos enfraquecidos no relacionamento de Deus, não nos iramos, ao invés de nos arrependermos? Quantos de nós, quando somos confrontados com atitudes que não condizem a um relacionamento verdadeiro com Deus, não estribuchamos, não levantamos nossos escudos para nos defendermos, colocando desculpas, colocando justificativas? O relacionamento com Deus é estabelecido por Deus. E tudo que fuja ao que Deus estabeleceu, significa que estamos endurecendo o nosso coração. Asa mandou prender aquele profeta porque o profeta havia falado a verdade, que Asa estava num caminho errado. Mais para frente, na morte de Asa, demonstrará que Asa morreu com uma doença. Mostra que no momento da sua doença, a palavra de Deus fala: Asa não recorreu ao Senhor.
recorreu a médicos. Olha só como a história mudou, irmãos. Asa experimentou um relacionamento com Deus. Asa foi ensinado em como manter esse relacionamento. Asa foi exortado dos perigos e das bênçãos que esse relacionamento, os perigos contra esse relacionamento e as bênçãos para esse relacionamento, mas não deu ouvidos nos momentos de angústia após esse relacionamento. Irmãos, não há como negar, nossa vida é feita de relacionamentos. Ou temos um relacionamento com Deus da forma com que Ele instituiu, ou não temos relacionamento com Deus. Não há barganha com Deus. Não há aditivos no contrato com Deus. A morte de Cristo na cruz nos propôs uma nova vida, e não adicional à nossa vida. A morte de Cristo na cruz nos trouxe nova vida, nos fez nova criatura. As coisas velhas estão para trás. Qual relacionamento temos com Deus, irmãos? Um relacionamento de barganhas, em que hoje eu estou mais para o meu lado, amanhã eu estarei mais para o lado de Deus. Por meio de Cristo temos a justificação, regeneração. O que isso significa? Por meio de Cristo fomos salvos do pecado. Por meio de Cristo uma nova vida nos é proposta, uma vida de consagração a Deus. O que Deus quer da minha vida? Cantamos aqui. Que seja feita a tua vontade. Isso é o que relacionamento com Deus requer de nós. Portanto, irmãos, sejamos firmes. Sejamos firmes em nosso relacionamento com Deus, certos de que essa firmeza será recompensada como é recompensada dia após dia. A vida do cristão não é uma vida de recompensas futuras, mas é uma recompensa de dia após dia. Certos de que essa recompensa virá com muitas angústias, mas temos um Deus que pode suprir qualquer necessidade que nós sentimos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que mantenhamos renovados, atuantes e firmes o nosso relacionamento com Deus. A história que lemos hoje do rei Asa, a palavra de Deus nos ensina, e sabemos que se estivermos com Deus experimentaremos do seu relacionamento. Não desfalecemos, irmãos, não deixe que a comodidade, não deixe que as coisas do mundo, não deixem isso, irmãos. Que tenhamos o exemplo de Asa nas reformas, façamos reformas em nossas vidas. Vamos tirar tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Tire cobiça, ganância, sensualidades, imoralidades, irmãos. Nosso mundo cada vez mais tenta atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, distorcendo o relacionamento que Deus já instituiu e que já nos ensina. Pensemos, sejamos mais criteriosos com aquilo que nós fazemos, porque tudo impacta no tipo de relacionamento que temos com Deus. Não é à toa que o fim principal do homem qual é? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Isso já deveria ser suficiente, irmãos. Glorificar a Deus através da nossa vida nos proporciona desfrutá-lo, desfrutar dele para sempre. Que tenhamos isso em nosso coração. Que cada um possa pensar: como eu tenho conduzido o meu relacionamento com Deus? Certos de que existe um relacionamento com Deus, aquele que Ele propôs, aquele que Ele instituiu, da forma com que Ele nos ensinou. E o que Ele nos oferece é melhor do que qualquer relacionamento que o mundo possa nos oferecer. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que sejamos firmes em nossas vidas, que tenhamos cuidado com a vida do nosso irmão para sermos auxiliadores daqueles que buscam um verdadeiro relacionamento com o Senhor.